E o programa Sovaco de Cobra de hoje conta com a participação do João Carlos Barbosa, o Joca. Ele que é um profissional da imprensa juazeirense. Ele está aqui com o seu livro. Nós vamos conversar sobre o livro que o Joca escreveu, falando de curiosidades, muito importante. E ele que também é cantor. Tudo bom, Joca? Tudo bem, Fábio. E todos os espectadores, né, do seu programa Sovaco de Cobra. A gente, desde pequeno, que gosta de cantar, né? A gente ouvia Alceu Valença, né? Só gente boa, Renato Teixeira, e isso foi ficando na nossa mente. A gente aprendeu a cantar um pouquinho, e isso, quando a gente se tornou adulto, começou a cantar em umas festinhas e outras, e hoje a gente faz shows. A gente está com um grupo formado, o grupo Terral. Sou eu, Nilcinho de Barbalha, que tocou no Zaga, tocou no Alfa e Ômega. E Kiko Oliveira, né, que é daqui de Juazeiro, tocou 17 anos no Quinteto Violado, é baterista. E ele toca bateria com a gente, ou então o Carrum. E a gente está fazendo algumas músicas aí. Até agora ninguém reclamou não, o pessoal está gostando. E o Terral, acredito que foi inspirado na composição do nosso querido Ednardo. Ednardo, lá de Messejana, cearense de Messejana. Muito bom, Ednardo. Ô, rapaz, adoro o Ednardo. E me diga o seguinte, e como é que anda aí o nosso querido café? Cantina, muito bom, Val. Cantina é um espaço, eu costumo dizer que é um espaço cultural que nós temos aqui, né? Não é para grandes eventos, é um evento de médio porte, mas o que é bom do Cantina Zé Ferreira é a qualidade das pessoas que entram lá, né? A maioria é gente amiga, que tem o mesmo gosto musical seu, então sempre as pessoas que tocam lá agradam bastante. Não só a gente, como todos que são convidados para tocar lá. O Humbertinho tem uma mão que sempre faz a coisa como deve ser. E o Humberto montou a Cantina Zé Ferreira, não só com o café, como eu falei, mas com bar, onde existem as atrações musicais, as apresentações. Cinema, né? Também. Cinema, museu. Então, quer dizer, é um espaço cultural em uma casa... Bem diversificado, né? Bem diversificado. Uma casa que foi da família dele, acredito ser do início do século XX, né? Zé Ferreira. Lá, pela história, o Padre Cícero se reuniu onde a gente toca ali, que é no quintal. Várias vezes o Padre Cícero se sentou ali com o Flávio Bartolomeu, com o próprio Zé Ferreira, e discutia as coisas de Juazeiro. Houve muitas reuniões ali naquele quintal. E você ainda está se apresentando lá na cantina? Sempre. Depois do dia 21 a gente vai tocar lá. Já está marcada a data e você já é convidado. E o nosso querido baixista, Manel Jardim? Rapaz, Manel é fora de série, né? Manel é espetacular. Está sempre presente, aparece o Sempre tá, ele está tocando muito com o Neto Menezes, meu cunhado, né? Que toca na noite também, um MPB de qualidade. E Manel, aquela irreverência dele, aquele estilo dele tocar, é só a gente aplaudir que o Manel é fora de série. E Joca, você está com uma página aí, que nós vamos já falar dessa página, onde você fala da etimologia e fala do significado das palavras e das expressões que são coloquiais aqui no nosso cotidiano, né? Isso. Particularmente nosso cotidiano nordestino, muitas expressões. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas você aqui teve um meio de comunicação que era impresso muito importante, que era o Nação Rumeira. Nosso jornal. Foi uma ideia do meu pai, João Barbosa, que também era radialista. Com a morte do Monsenhor Murilo, o papai disse: rapaz, a gente devia fazer um jornal, uma edição única, em homenagem a Monsenhor Murilo. Pegar pessoas que gostavam dele, né, pessoas da política, pessoas do meio artístico, pessoas... E aí como é que seria o nome? Aí ele deu a ideia, como o Padre Murilo sempre chamava, a minha nação rumeira, que são todos rumeiros, mais de 2 milhões de rumeiros que chegam a Juazeiro. A gente colocou o nome Nação Rumeira. Aí nós convidamos Albis Filho, convidamos Estevão Rodrigues, papai, né? E aí nós 4 fizemos essa edição única. Mas quando a gente distribuiu, nós fomos convidados pelo bispo para dizer: não, vocês vão ter que tirar pelo menos mais um no 30º dia, porque todo mundo gostou, o nome foi bem escolhido, e a gente fez o de 30º dia. Depois do de 30º dia, aí várias outras pessoas chegaram: não, vocês vão ter que fazer todo mês o Nação Rumeira. Então a gente destacava uma pessoa de fora, né, que é rumeiro, e a gente fazia uma página com ela contando toda a sua vida, porque veio para Juazeiro, o trabalho que ela foi feito, e a gente botou destaque rumeiro. Aí tem o social que eu fazia, a coluna social, o Estevão fazia uma matéria, o Albis Filho também fazia matéria. E esse jornal nós ficamos ainda por uns 4 anos, né?
Meu pai faleceu, o Beto Fernandes entrou também para fazer comigo e faleceu também. E você sabe, o Juazeiro tem essa história desse jornal, né? Que diz que é o cemitério de jornal, né? Mas foi um período muito bom em que a gente falou muito sobre Juazeiro. Eu tenho um arquivo de cada jornal editado, está guardado comigo, para a posteridade. E você falou aí, o Beto faleceu, trabalhei com o Beto. Você me falou, né? Lá em Missão Velha. Eu e Beto, a gente se batia muito, porque eu era oposição e ele fazia parte da comunicação do governo Santana, que é seu parente. Isso. E quando eu fui trabalhar lá em Missão Velha como diretor do Demutran, o prefeito, então, que também era do PT, o doutor Tardini, disse: rapaz, você vai falar com a nossa pessoa de comunicação, você vai lá em nossa rádio. Quando eu chego lá, era o Beto, rapaz. Aí eu digo, passamos muito tempo conflito, né? Em conflito, e de repente nós vamos trabalhar defendendo o mesmo governo, mas a vida é desse jeito, né? Claro, e não existe essa coisa, você está de um lado, eu estou do outro, a gente tem inimizade, eu tenho raiva de você, não existe isso. Quer dizer, a gente pode ser adversário, mas não inimigos. E no campo do profissionalismo, aí é que isso não existe mesmo, né? Isso mesmo. Eu agora posso fazer trabalho para uma prefeitura que tem uma tendência política, e posso fazer trabalho para o Poder Legislativo que tenha outra tendência política, claro. Porque o nosso trabalho em relação a essas instituições como o nome já está dizendo, é um trabalho institucional, né? Então não tem problema nenhum. E você falou aí que o Beto faleceu, né? Faleceu aqui na Rua São Pedro, né? de um ataque cardíaco, mas também outra pessoa que participou do Nação Rumeira e que teve uma importância muito grande, não só na imprensa, mas na política juazeirense, foi o Estevão Rodrigues, né? Estevão, rapaz, aquele era uma facilidade para escrever que eu nunca vi. Ninguém tem uma facilidade para escrever igual a Estevão Rodrigues. Cara, você dava o tema e ele e estava aquela matéria bem feita, era fora de série. E um grande animador, né? Brincava, a gente tomava uma com o Estevão, a gente era rindo todo tempo, era piada com histórias e mais histórias. E ele subia no palco político, aí subia e detonava. num palanque e entretia todo mundo, prendia o pessoal. Chapéu de um capacete de 2 chifres, né? Eu me lembro disso no carnaval, e subia onde ele andava, a gente via de longe. Me lembra muito o ex-presidente da Câmara Municipal, nosso amigo Agnaldo Carlos. Acabou de passar por ali. Que também é extremamente criativo e é extremamente brincalhão, né? Inclusive, uma vez eu presenciei o Agnaldo Carlos conversando com um manequim de loja, uma loja de roupa feminina, e o Agnaldo Carlos conversando com o manequim, e as pessoas que não o conheciam, não sabiam da sua capacidade intelectual, do seu conhecimento histórico do nosso querido Juazeiro do Norte, ficava dizendo: esse cabo é doido, né? E ele fazia aquilo justamente para criar uma situação engraçada. Ele tem uma sacada boa. Quando ele sempre liga para mim, quando acontece um fato, você sabe, diz, aí ele inventa logo um negócio jocoso e tal, e brincalhão, é muito bom. Rapaz, deixa eu ver aqui, porque a gente está aqui em plena praça. Não, pensei que tinha caído aqui uma folha na cabeça. E é legal a gente fazer essa nossa conversa aqui na praça. É a primeira vez que a gente grava desse jeito. É bom, isso aqui foi o começo de tudo de Juazeiro, né? Foi nessa praça que, além que o Peixoto fez aquele discurso fervoroso, né, contra o Crato e tal, e daí partiu para a independência de Juazeiro. Então essa história tem muita história, né? O Banco dos Velhos aqui antigamente, o Banco do Flamengo, o Banco do Vasco, eu ainda alcancei isso, tem 60 que fiz agora em fevereiro. E essa aqui é onde tudo aconteceu, né? Aqui que isso aqui já foi chamado Praça da Liberdade, que é justamente esse movimento. Teve 3 nomes, né? Teve Praça da Liberdade, Praça Almirante Alexandrino e Praça Padre Cícero, dada por Humberto Bezerra, parece que em 1963, se não me engano. Pois é, mas esse nome, mesmo mudando o nome da Praça Padre Cícero, esse nome Praça Almirante Alexandrino ficou, né? Porque foi dado pelo Padre Cícero, né? E eu me lembro que na década... Eu achava até que não devia ter colocado Praça Padre Cícero. Se for o nome que o Padre Cícero deu, era para ser mantido aquele nome que ele deu, né? Pois é, e eu me lembro que 20 anos depois, mais de 20 anos depois, eu na minha juventude, a gente vinha aqui na década de 80 e a gente ainda chamava Praça Almirante. As pessoas, você vai para onde? Não, vou me encontrar com o pessoal lá na Praça Almirante. Dia de domingo, ficava rodando, né? Aquele giro total de... Quando cansava de rodar para um lado, aí rodava... Ao contrário. Rodava ao contrário. Para desfazer
E me diga o seguinte, Olga, você não tem mais vontade de fazer o Nação Rumeira? Evidentemente que hoje muitos jornais impressos A tendência é mais agora pela internet, né? Jornal online. Mas você não pretende, nunca pensou assim, vou fazer já o pensei. Nação Rumeira digital, Eu já virtual. pensei algumas vezes. Falta pegar a pessoa certa para a gente sentar e ver como é que a gente poderia fazer. Porque o nome é muito forte, o nome Nação Rumeira é um nome muito... Todo mundo que via, rapaz, gostei do nome do jornal, todo mundo falava isso. Tem muito a ver com o Vigário do Nordeste e a ver com a própria história de Juazeiro do Norte, né? Já que nós hoje temos um ciclo de romarias, é o ano todo, na verdade, né? São 5 romarias, né? Nós temos aí. E o município é sempre cheio de visitantes, né, de turistas, principalmente pessoas que vêm para o turismo religioso. Né? Temos aqui a estátua do Padre Cícero, na Serra do Catolé, mais conhecido como Coluna do Horto, né, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente, já que o Padre Cícero é uma figura que faz parte dos livros de história do Brasil e que é estudado internacionalmente, né? Por sinal, fiz um vídeo recentemente, você falou ali no Horto, na Colina do Horto, onde é a estátua do Padre Cícero, era um pé de tambor gigantesco. E quando a TV veio para aqui, quiseram colocar uma repetidora. E o local escolhido foi lá onde está a estátua. E tinha que cortar o pé de tambor. E foi uma comoção geral, o povo se revoltou e tal, mas não teve jeito, cortaram o pé de tambor. Quando a equipe chegou para vir montar a antena, aí viram que aquele local não era o adequado, era numa serra lá do Góis, lá depois de Caririaçu, que ainda hoje está lá, né? E o pé foi cortado, aí um beato foi falar com o então prefeito Mauro Sampaio, para colocar um cruzeiro lá, porque lá era um lugar de oração, deixavam 6 votos, os homens faziam uma promessa que o braço quebrou e ficou bom no braço, deixavam um braço lá, né? Doente da cabeça, deixavam uma cabeça. E o beato foi pedir para ele fazer um cruzeiro para continuar aquele local de oração. Mas o doutor Mauro, como tinha boa visão, quis fazer uma estátua do Padre Cícero, né? E assim foi feito, e alguns anos depois está a estátua aí, que ainda está lá na Colina do Horto, local mais visitado do Juazeiro. Primeira vez que a gente grava o programa aqui na Praça Padre Cícero, e é a primeira vez que eu recebo uma cagada numa entrevista, né? Isso me fez, inclusive, lembrar essa semana a afirmação do Paulo Gonet, né? Ele fazendo uma pergunta lá, o Aldo Rebelo, ele deixou, não sabia que o microfone estava ligado. E disse, fiz